Uma coisa que vocês sempre me perguntam é o seguinte: Bela, se o tema, ele tiver na frase temática a palavra impactos, o que eu devo fazer? Devo chorar? Porque os meus argumentos holísticos, eles são as causas, mas está pedindo impactos. O que eu faço? O que eu coloco? Eu não sei. Oh, meu Deus, calma, calma, meu amor, calma, fica tranquilo, tá? Apesar dos seus argumentos holísticos eles serem as causas, você também vai apresentar os impactos. Porque a técnica argumentativa que a gente mais usa nos modelos holísticos é causa e consequência, né? Então, de acordo com o manual de correção do Enem, todo tema acontece por um motivo. Esses motivos, eles são os seus argumentos holísticos. Então, não é porque na frase temática está pedindo impactos que você vai deixar de colocar também os argumentos holísticos, tá? Tem que ter os argumentos holísticos. Então, na sua introdução, você vai apresentar que esses problemas, eles acontecem por causa de tal e tal, que são seus argumentos, e geram impactos ao indivíduo e à sociedade. Ou eles geram consequências, ou eles geram malefícios, né? Impactos, aí você pode colocar os sinônimos. Fechou? Então, vamos lá, olha só. Aqui a gente tem, olha, os impactos da pandemia na educação. Frase temática, coloquei de roxinho aí o recorte e de verde, para combinar com o meu look, o tema central. Então, tema central, pandemia na educação e impactos, tá? Por que ocorreram esses impactos? Aí a primeira pergunta temática dentro do meu método. E aí você consegue encaixar as causas, os seus argumentos holísticos. Eu coloquei aqui 2 exemplos de argumentos holísticos, mas você já sabe que todos os argumentos, eles se encaixariam, né? Então, o primeiro argumento holístico, negligência do governo. E aí, de número 1, coloquei as causas. Número 2, eu coloquei o como isso acontece. Como é que isso acontece? Com a falta de subsídio para as famílias carentes, ou seja, a falta de investimento do governo, né, de verbas do governo para as famílias carentes. Porque aí, muitas famílias, elas não tinham aparelhos eletrônicos, elas não tinham computador, elas não tinham tablet, elas não tinham celular. Vamos supor que numa família tenha lá 3 filhos. E aí, essa família, ela não tinha aparelho suficiente para esses 3 filhos assistirem aula. Isso é um problema muito grande. Como é que vai resolver isso? Então, um filho vai assistir aula, os outros não. Então, esses outros 2, eles vão ficar muito prejudicados. A gente tem impactos para eles, né? Não tinham também internet. Eu não sei se você sabe, mas para ter internet tem que pagar, não é mesmo? E se você não tem dinheiro, como é que você paga a internet? A gente está falando aí de uma pessoa carente, tá? E dela, dava para encaixar irracionalidade também, ausência de reflexão? Sim, porque se você tá aí pensando assim, gente, nunca pensei nessa situação. Falta de renda, falta de internet, falta de aparelho. Eu não vivia isso na época da pandemia, do isolamento social. Pois é, isso aí é a irracionalidade. Falta de reflexão sobre esses problemas. Então, encaixa também a racionalidade da Hannah Arendt, tá? Beleza. Então, ó, no seu primeiro argumento, seu primeiro desenvolvimento já fechou. Argumento 1, negligência do governo. Como isso acontece? Falta de subsídio para as famílias carentes. Muitos não tinham aparelhos, não tinham internet. Consequência disso, que são os impactos, né? A gente tem um analfabetismo funcional muito grande, atraso escolar dessas crianças, porque elas não tinham condição de acompanhar o cronograma letivo. E aí a gente tem dificuldades em vestibulares, por exemplo, no Enem, né? E vocês podem exemplificar com o abismo social. Por quê? Porque na época da pandemia, eu me lembro muito bem que os meus alunos, eles tiveram aula com a máxima qualidade. Eu tinha internet, os meus alunos tinham internet, eles tinham computador, então eles tiveram aula. E os alunos ao redor do Brasil que não tinham? Eu promovi várias lives no canal e muitos alunos, eles não tinham aula na escola. Então, eles conseguiram ter conteúdo para o Enem, para a redação do Enem, só com as minhas lives. Mas eles não tinham dinheiro para pagar a correção de redação. Então, olha o abismo educacional, o abismo social que a gente tem aí no Brasil. Muitos alunos foram bem no Enem, em detrimento de outros que nem conseguiram fazer. Que não falaram, eu não vou fazer, não, eu não estudei nada durante o ano, né? Eu tenho alunos hoje em dia que eles passaram o 2º ano do ensino médio, o 3º ano do ensino médio na pandemia, né? E eles não tiveram acesso à educação de redação de qualidade, e eles estão muito atrasados, muito. Então, consequência disso, esse atraso, essa dificuldade em vestibulares, assim como no Enem, e o abismo social e educacional. Essa parte aqui do número 3, gente, é impacto. Aqui vocês vão colocar os impactos. Fechou o seu desenvolvimento 1. Quem fala sobre a negligência do governo? Aí, dentro dos repertórios holísticos, você vai poder escolher. Lá dentro do curso, você tem as opções. Você pode colocar Constituição, você pode colocar Cidadão de Papel, você pode colocar Legião Urbana, você pode colocar Música do Oriente. A gente tem várias opções lá dentro do curso, tá?
Argumento 2, ritmo de vida acelerado. Quem fala sobre isso? Eliane Brum. Bela, como é que eu vou encaixar ritmo de vida acelerado para causa dos impactos da pandemia na educação? Olha só, por causa do ritmo de vida acelerado, dessa vida corrida e acelerada dos pais, né? Por quê? Porque muitos pais, eles passaram também por desemprego, né? Por uma mudança na renda da família, então eles tiveram que trabalhar muito. Eles não conseguiram dar aquele suporte educacional para os filhos. Então, muitos não estudaram com qualidade, tá? Se eles passaram por essa situação de falta de acompanhamento familiar no ensino, muitos estudantes abandonaram os estudos ou fizeram ali com uma péssima qualidade. Qual que é a consequência disso? Evasão escolar. E a outra consequência, puxando para a informatividade, para o aprofundamento, para a sua argumentação não ficar rasa, a gente tem uma marginalização muito grande. No futuro, essas pessoas elas vão passar por uma situação de subempregos, subvidas, né, jornadas de trabalho muito exaustivas, com baixos salários. Por quê? Porque eles não conseguiram estudar com qualidade, tá? Bela, dava para encaixar também aí, por exemplo, o individualismo da população? Sim. Gente, todos os argumentos holísticos poderiam ser encaixados nesse tema, tá? Não é um tema difícil, tá? Então, assim, primeiro, você vai fazer a análise da frase temática, vai identificar o que é tema, o que é recorte, vai sempre ter na sua cabeça. Os meus argumentos holísticos, eles são as causas para o problema. E aí você vai conseguir organizar a sua chuva de ideias, que é o projeto de texto. Isso é imprescindível para a sua C3 ficar em 200 pontos, tá? Faz esse tema, escreve, manda para correção. Tamo junto.